rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Já vou avisando que sim, eu já comprei uma câmera e um microfone novo, tá? Então desculpa pela qualidade, mas ainda vai chegar. Se você quiser ajudar o canal, tem essa metinha aqui. A gente tá fazendo live quase todos os dias, tá? No período da tarde. Então, por favor, se for do seu coração, ajude. Manos, tem esse vídeo aqui do canal Inferno de Dante. É um canal muito interessante. Ele fala sobre roteiro, sobre algumas outras coisas, tá? É muito interessante mesmo. E nesse caso eu ia falar... Temos que falar sobre Berserk. Eu vi até os 40 segundos do vídeo e provavelmente ia falar sobre a morte do Miyazaki. Pra quem não sabe, o criador de Berserk morreu em 2023, 24. Não lembro certinho quando ele morreu, mas foi até em 2021, não lembro. E estão continuando aí, o Estúdio Gaga pegou pra adaptar, né? Só que tá demorando muito e parece não ser a mesma coisa mais. Realmente, os capítulos estão um pouco enrolados. Mas eu creio que eles vão fazer um bom trabalho, cara. Não é que eu tenho fé, né? Nem que eu acho de verdade, eu tenho fé. Porque Berserk é uma obra muito boa, é um pouco pesada, mas nada que realmente, sei lá, vai te prejudicar. Bom, vamos ver aqui. O que acontece quando o criador não pode mais criar? Ele tem essa voz gostosinha, cara. Muito bom. Será que a sua criação acaba ou morre? Ou é capaz de continuá-la nas mãos de outras pessoas? No curso da história das obras de ficção, temos vários exemplos de quando obras não tinham mais o toque de seu criador. Isso pode acontecer, por exemplo, por um atraso, como vemos na série de Game of Thrones, que da primeira à quarta temporada ela é totalmente... O que é uma sacanagem, né? A quinta temporada, que é a última, que o pessoal, por sua vez, fala que é a pior, não saiu antes do livro, cara. Adaptada nos livros de George R. R. Martin, sendo que da quinta pra frente foi só o produto da mente dos showrunners da série, fazendo com que gradualmente ela se tornasse outra coisa. Isso aconteceu porque a produção da série era muito mais rápida do que o processo criativo de escrita de Martin, que não quis apressar as coisas só para ter material para a série adaptar. Podemos ver casos também de quando o criador abandona sua criação, um dos maiores exemplos sendo Takehiko Inoue, um gênio dos mangás, abandonando sua obra-prima. Cara, Vagabond é sensacional. Se você não leu, leia, tá? É realmente sensacional. E esse abandono, pô, tá tudo bem porque você vê o que a série já tava se tornando, entendeu? É que foi pra uma área muito filosófica, ficou muito maior do que eu creio que o Take, esqueci o nome dele direitinho, ficou muito maior do que eu creio que ele conseguiria fazer. Ele percebeu que, pô, se ele continuasse fazendo, alguma hora ia se perder, então encerrou de uma maneira bonita, cara. Que foi com uma exposição de quadros. Bonito. Realmente vale a pena ler, mesmo em tese sem ter um fim. Eu tenho aqui, cara, o box do livro Musashi. São 3 livros, que é a novela que serve de inspiração / caminho pro Takehiko fazer Vagabond. É um box com 3 livros, o nome é Musashi, e o criador é o Eiji Yoshikawa, tá? Se você tiver interesse, na Amazon vende a uns 300, 400 reais. Muito interessante esses livros, recomendo a leitura. Vagabond, por ser perfeccionista demais e achar que não consegue continuar essa história com a perfeição que queria. E é claro que temos o caso mais trágico, que é quando o criador morre durante a sua criação. E um dos exemplos mais recentes disso é do filme Vitória, né, com a Fernanda Montenegro, que foi bastante falado, principalmente depois da projeção de Ainda Estou Aqui, com a sua filha, Fernanda Torres, na qual o diretor do filme, o Breno Silveira, morreu no período ali durante as filmagens do filme. E esse último caso, quando o criador morre antes de completar sua obra, ela se intensifica muito mais quando é, por exemplo, o diretor de uma série que se estende por muito tempo. Porque agora não é só um filme, uma experiência ali por volta de 2 horas. Agora são horas e horas de conteúdo com o universo sendo construído nessas horas. É mais de 300 capítulos, pô. Pra você ler Berserk, você tem que, pô, realmente... Tá ligado? É até poético, cara, que esqueci o nome dele agora, mas o Miura, né? Ele morre no capítulo que o... Vou dar spoiler agora, tá? No capítulo que o Griffith sequestra a Casca de novo, né? Realmente, pô, é como se um ciclo tivesse... Tá ligado? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Pô, é realmente... Ele morre no grande baque, na grande virada que teria, tá ligado? Realmente, pô, é triste, só que
Vocês entenderam, eu acho que vocês entenderam. Infelizmente, é isso que aconteceu com um dos maiores mangás da história, Berserk, feito pelo gênio Kentaro Miura. Uma situação trágica que colocou em xeque o futuro de uma obra tão adorada e tão amada. E hoje iremos falar sobre isso e principalmente a situação atual que o mangá de Berserk se encontra, porque mesmo que seu criador tenha morrido, a obra passou para as mãos de outras pessoas que decidiram continuar com esse legado. E é claro que isso gerou muito burburinho. Será que não era melhor ter deixado como estava? Será que essas pessoas vão conseguir finalizar essa história do jeito que o Miura queria? E só pra você saber, em um determinado momento desse vídeo eu vou falar spoilers, mas esse vídeo não terá spoilers, então quando for a hora eu vou avisar, então fique tranquilo. Pra começar, eu acho importante a gente conhecer um pouquinho do cérebro por trás de Berserk, Kentaro Miura, um dos mangakás mais respeitados e louvados da história. E o que é um mangaka? Um mangaka nada mais é do que o autor de um mangá. Sendo que o que isso faz ele ser diferente do que, por exemplo, um autor ou algo do tipo? O charme do mangaka está nele ser várias coisas em uma só pessoa. Ele não é só um ilustrador, ele não é só um roteirista, ele não é só um diretor, ele não é só um escritor, um autor, um poeta, ele é tudo em um só. E Kentaro Miura começou sua vida na indústria sendo assistente de outra lenda chamado George Morikawa, o autor de Hajime no Ippo. Sendo que depois de seu tempo de assistente, ele começa sua carreira solo, marcada por sucessos e fracassos. Como por exemplo, quando ele fez a obra Futanabi, que lhe rendeu o prêmio de mangaka revelação e fez com que ele conseguisse criar uma história para ser serializada em uma revista, oficialmente. Então é nesse momento que ele fez Berserk, Não, ele fez um mangá chamado Noah, que foi simplesmente um fracasso. E quem acha que Kentaro Miura só fez Berserk tá muito enganado. Geralmente mangakás, ainda mais os mais antigos, fizeram várias obras até emplacarem a sua grande obra. Porém, 4 anos depois de seu fracasso... Eu sabia que, enquanto ele fazia Berserk, ele ia migrando pra, de vez em quando, tá ligado? Dar uma espairecida. Porque também, querendo ou não, o Berserk, se tornou um bagulho muito maior do que provavelmente o Kentaro gostaria que fosse, Em 1989, é lançado pela primeira vez... Sim, o único que realmente, não cede a pressão, e a história não é só lutinha, não é só... Tem um enredo muito maior, É o Oda, O Oda, One Piece é muito maior do que provavelmente ele sempre achou que fosse, tá ligado? E ele não cede, cara. Ele é uma máquina. Máquina mesmo, ele é um robô, cara. Agora que ele começou a dar pausas, tá ligado? Ele ficou, sei lá, uns 25, 20 anos sem dar pausas frequentes. Toda semana tem no mangá, entendeu? Tirando uma férias uma vez ou outra. Berserk. E no ano seguinte é comemorado que o primeiro volume de Berserk foi concluído. O volume sendo a compilação de capítulos, Geralmente 10 capítulos formam um volume. E esse primeiro volume foi considerado um sucesso limitado, ou seja, demorou para que Berserk fosse reconhecido como uma potência. E esse tipo de sucesso singelo nos primeiros anos era algo bem comum em seinen, em mangás voltados para adultos. Mas com o tempo Berserk começou a ganhar atração, as pessoas começaram a ver o quão boa era essa obra e o quão impecável era a escrita de Miura, fazendo com que a obra se expandisse, tivessem videogames e, é claro, o famoso anime de 97, que muita gente fala muito bem e tem uma estética bem legal, mas eu digo aqui, esse anime é bem ruim por simplesmente excluir partes importantíssimas da história, como por exemplo, nesse anime não existe o Skull Knight, um dos personagens mais importantes da história de Berserk, pra gente entender toda a lore desse mundo. Mas de qualquer maneira, em 2002, Kentaro Miura ganha um prêmio de grande relevância, o Prêmio Cultural Osamu Tezuka, uma premiação feita para premiar mangakás e suas obras. E Osamu Tezuka, pra quem não conhece, é considerado no Japão o deus do mangá. Ele fez diversas obras, mas a sua mais conhecida foi Astro Boy. E simplesmente ele é considerado o maior pioneiro nesse mundo. Para obras até mesmo antigas, como Dragon Ball e Hakusho, conseguirem ter andado é porque Osamu Tezuka pavimentou o caminho para todo mundo. E nesse ano específico de 2002, Kentaro Miura ganha o prêmio de excelência por Berserk, e ele só não ganhou o maior prêmio, o grande prêmio da premiação, porque ficou com outro cara, um Zé Ninguém chamado Takehiko Inoue, pela obra Vagabond. Esse ano foi coisinha pouca. Então, com o passar do tempo, nos anos 2000 e 2010, Berserk foi meio que conhecido como o mangá. Se você é uma pessoa que via animes e se interessou a ler mangás,
mas com certeza uma das principais recomendações que você via em qualquer site era Berserk. Se tornou um dos mangás mais influentes e populares do mundo inteiro, e eu acho que eu posso até falar que é o mangá seinen mais famoso que existe. Apesar de grandes tropeços, como aquela aberração que é o anime de 2016, que, como vocês sabem, animes são uma forma muito boa de exportar essa mídia japonesa para o ocidente, e Berserk falhou muito nisso. Mas mesmo assim, o mangá era tão bom e tão imperdível, e isso era simplesmente deixado de lado quando as pessoas liam de verdade essa obra. Tá bom, já entendi qual é desse cara, porque ele era pica na indústria, mas por que Berserk é tão reverenciado? Por que Berserk é tão bom? Há um tempinho antes dele falar, é porque no Japão, né, em mangás no geral, muito difícil. Os de fantasia, eles têm uma boa parte de fantasia, só que o público hoje, ele confunde mangá de fantasia com os isekais, né? Porque, querendo ou não, se confunde um pouco. Não vou falar que é, pô, não sabe. Pô, tanto faz se sabe ou não sabe. Confunde sim. E de Dark Fantasy, o Berserk, pelo menos os mais famosos, é um dos únicos que existem. E é de uma constância bizarra a história do... A história, pô. Não tem furo, tá ligado? Não tem um furinho, não tem... É como se a história tivesse traçada desde o começo e ele tá só contando, entendeu? Não é como se ele estivesse enchendo a história aos poucos, que em One Piece. O Oda fez uma história base lá, que ele falou que duraria 5 anos. E aí, Luiz? Salve, vi só agora. Ah, tá, mandou faz 1 minuto no chat. O Oda, ele criou uma história base lá e... Me perdi, cara. Bom, eu acho que tá chovendo e tem roupa no varal, gente. Tá chovendo e tem roupa no varal. Eu vou ter que pegar roupa no varal, gente. Caramba, tem muita roupa no varal. Só um segundo, rapaziada. Vou ter que sair correndo, Finge que eu tô cagando, gente. Vou abrir. Finge que eu tô cagando, gente. Finge que eu tô cagando. Voltei. Rapaziada, eu torci meu pé outro dia. Tive que sair correndo agora, cara. Meu pé tá doendo pra caramba. Mas voltei. Aí, vamos colocar aqui na. Aí, voltamos. Atrás eu fiz um vídeo com esse exato mesmo título. É um vídeo bem legal e recomendo você ver, mesmo sendo feito em uma época que eu era bem mais amador. Mas esse vídeo acerta muito em transmitir o que é Berserk pra quem não conhece a obra. Porque quando você vê imagens de Berserk, imagens do Guts, que é o personagem principal, geralmente você vai ver aquelas caras de rage do Guts, ele com a armadura e o caralho. Mas Berserk é muito mais do que só a raiva, tá ligado? É muito mais que ódio, vingança, é muito mais, pô. É uma história de persistência. Não vou nem falar de superação, porque ainda não superou nada. É persistência. Superficialmente, você vai pensar que Berserk é a obra sobre um cara maluco que balança uma espada do tamanho de um ônibus pra matar demônio à torta e à direita. Isso não tá errado, mas é literalmente a superfície da superfície dessa obra. Berserk é a história de Guts, um dos melhores protagonistas da ficção, que faz com que qualquer um que veja sua caminhada e os desafios que enfrenta se identifique, empatize e torça por ele. Um dos desenvolvimentos mais bonitos que você pode ver em um mangá. Além, é claro, que o universo de Berserk foi uma das grandes inspirações para o gênero Dark Fantasy, o medieval mais sombrio, que é uma estética muito presente em jogos da From Software, por exemplo, né, a série Dark Souls, e depois Elden Ring sendo, né, a mais escrachada, tendo vários easter eggs referentes a Berserk. E além do Guts, essa história conta com personagens maravilhosos. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o Griffith, como criar um sonho, né? O grande vilão de Berserk. Um personagem extremamente complexo e é aquele vilão que você odeia com toda a sua força, ao mesmo tempo que ele te faz pensar. Além, é claro, de outros... Odeia, só que ao mesmo tempo, pô, ele é um ótimo vilão e é um ótimo... Hoje, né, no pé atual do mangá, pô, é como se ele fosse um deus pra humanidade, entendeu? Ele que fez a cagada de trazer... trazer. Não sei porque eu fiquei em dúvida. Ele fez a cagada de fazer toda a fantasia, né? Todos os bichos maus vir pro mundo humano e, ao mesmo tempo, ele fez uma cidade, pô, que protege todo mundo que chega lá e estiver disposto a usar o seu novo modo de vida, né? Que a cidade prega. É bizarro. Personagens até mais secundários, como por exemplo a Farnese, que para muitos é uma das melhores personagens femininas que existe representada em um mangá, com um arco de desenvolvimento incrível. Além, é claro, da proeza única de Kentaro Miura, que é a sua arte animal. Depois de um tempo, cara, depois da Era de Ouro, que foi quando ele mudou um pouco o traço, moleque, o traço dele é fenomenal, não tá escrito.
Talvez o arco da Inquisição seja o arco que o traço esteja mais, tá ligado? Dark, realmente mais, pesado. Um nível de detalhes perturbador e artes magnânimas que poderiam estar em qualquer museu. Bem mais do que isso, Berserk é muito conhecido pelas suas lições, por realmente ser uma obra que tem o poder de te moldar como ser humano. Muitas vezes essas lições são ensinadas no caminho do Guts, que é um dos personagens que mais sofreram na ficção. Ele é um fudido da vida, pensa numa situação de merda, o Guts já passou pior, e ele é continuamente colocado em merda atrás de merda, mas mesmo assim, existem certos momentos onde ele pode respirar e ter a coragem de dizer que ele é grato por tudo o que viveu e por tudo o que tem. Mesmo o universo cuspindo na cara dele, fazendo de tudo para que ele se mate, esse cara ainda tem esperança. Pessoalmente, esse lado de Berserk mexe muito comigo, tanto que eu tenho uma tatuagem nesse momento. Em suma, Berserk é uma obra que consegue ser incrível tecnicamente, mas ainda assim extremamente sensível e singular, mesmo lidando com temas perturbadores e cenas viscerais a cada capítulo. Porém, mesmo quando Kentaro Miura ainda era vivo, Berserk já enfrentava vários problemas. E a maioria deles eram ligados com os lançamentos dos capítulos. Porque desde 2006, Berserk tem vários problemas de hiato, da obra simplesmente parar por um tempo longo, até mesmo indeterminado, para que o autor possa se recuperar, ou até mesmo ser mais criativo e ter mais tempo a fazer suas coisas. Além de vários problemas com formatos de lançamento. Geralmente mangás, sobretudo os shonens, eles têm um lançamento semanal. Alguns outros mangás conseguem ter um lançamento de 15 em 15 dias, de 3 semanas em 3 semanas, ou até mesmo de um mês a um mês. Mas Berserk começou a ter lançamentos cada vez mais regulares e foi hiato atrás de hiato. E com o passar dos anos, isso foi cada vez mais piorando, expondo a saúde, que já estava sendo um pouco debilitada, de Kentaro Miura. Porque é aquilo que eu falei, o mangaka, ele é tudo em um só. Ele tem que se preocupar com várias coisas do processo criativo. Ele não só pensa nos diálogos e nas falas, ele tem que também desenhar os personagens e aquele universo, ainda mais com essa arte impecável. Além de dirigir uma obra do tamanho de Berserk, deve ser bizarro o tempo de planejamento, né? Como eu disse no começo, é como se nada tivesse ali por acaso. Então, por isso que eu falo que o Oda é um monstro, é uma máquina, porque não tem como ele nunca ter ficado doente de verdade. Era a única coisa que ele fez no decorrer de 25 anos de publicação, uma cirurgia no olho, 4 semanas já tava de volta, entendeu? É bizarro. Tem o Togashi, né? Tem problemas nas costas, como todo bom mangaka deve ter. Parou Yu Yu Hakusho, caramba. Parou Hunter x Hunter por causa dos problemas, não voltou a... Quer dizer, falou que voltou, né? Tá voltando aí. Mas vocês entenderam, né, cara? É muito difícil essa vida desses caras. Muito difícil. Pelo menos os que fazem história boas. Os que fazem história ruim e curta, aí tudo bem, né? Dá pra não ter problema a tão longo prazo. Mangá em questão de storyboard, em questão de eventos, roteiros, já pensar em pontos futuros, é bem complicado. E a vasta maioria dos mangás, para não dizer 100% deles, se eles têm uma obra que se estende por algum tempo, eles vão desencadear problemas de saúde cada vez mais aparentes. Tanto problemas físicos, como problema na coluna, problema na visão, como também danos fortes no seu mental. A pressão que existe, tanto por parte da editora quanto por parte dos fãs, a necessidade de trabalhar rápido e que nem... Os caras não pode sair de casa, não pode ter foto deles, porque senão vão achar eles e vão invadir a casa deles, tá ligado? Se for muito grande. O Japão é bizarro. Um escravo para você conseguir entregar tudo a tempo é bem complicado. E em 6 de maio de 2021, Kentaro Miura morre. E com a sua morte temos o último capítulo feito por Miura. É genial que esse seja o último capítulo, cara. Genial. Tipo, sei lá, tá ligado? Tipo, parece, não vou lançar aqui? Só por lançar. E daí o cara morre, cara. Genial. Capítulo 364. Genial, cara, um capítulo que pra mim é maravilhoso e que termina num cliffhanger fudido, além de um plot twist incrível. Inclusive, eu falei no meu top 10 plot twist. E esse capítulo... um dos melhores capítulos de toda a obra, tá ligado? Capítulo, querendo ou não, marca o fim de Berserk como conhecemos. A obra até pode continuar depois disso, mas não vai ser Berserk por Kentaro Miura, vai ser Berserk. Então, mesmo que o atual Berserk continue e cague pra caralho, se torne, por exemplo, as 2 últimas temporadas de Game of Thrones, não importa, porque o trabalho de Kentaro Miura acabou de fato no capítulo 364 e aquilo ali é Berserk. Porém, depois de um tempo
dá pra dizer que o Estúdio Gaga, ele tá se adaptando, cara. Tá voltando a ser o que era. Mas, sei lá, um estúdio todo, tá ligado? Todo um estúdio grande pra postar um capítulo a cada 6 meses, que é o ritmo que o Miura postava sozinho. Sozinho em algumas aspas, né? Óbvio que também tinha um estúdio por trás. Só que, mano, não sei, tá ligado? Eu fico desanimado. Desde a morte de Miura, o Estúdio Gaga... Mas talvez, num futuro, sei lá, daqui 10 anos, quando acabar, e você pegar tudo pra ler, esteja num ritmo bom, e eles realmente saibam o que estão fazendo, e a gente só, como fã, tá achando ruim por causa do tempo, né? O estúdio criado por Miura decide continuar com a obra, agora com ela sendo feita pelos assistentes do Miura e seus aprendizes, além de ser supervisionada por um malandro chamado Morikoshi. Esse cara é o melhor amigo do Miura e uma das poucas pessoas que sabe o que vai acontecer na obra, inclusive o seu final. Então agora entraremos no período pós-Miura e o motivo desse vídeo estar sendo feito. Morikoshi também é um mangaka, mas ele não tem nenhuma obra de renome assim que ele fez, porém ele é realmente o melhor amigo de Miura, inclusive um amigo de infância de Miura. Tem um relato dele que ele fala ali que na época de escola ele tinha brigado com seus pais e fugido de casa, e a família do Miura falou, cara, vem aqui com a gente, pode ficar aqui até as coisas se acalmarem e tal. Então eles têm esse laço de amizade desde a infância, foram crescendo juntos, sendo amigos pra caralho. Isso já é um ponto positivo, porque falando de um amigo assim, ele não vai estar nessa de continuar com Berserk por dinheiro, por fama. Ele realmente se importa com a obra de seu melhor amigo e quer continuá-la como um prosseguimento de legado. Mas mesmo assim, quando foi lançado o capítulo 365 e depois disso, é óbvio que ele foi alvo de inúmeras críticas, porque agora todo mundo estava procurando pelo em ovo, já que todo mundo sabia que esses capítulos não eram mais feitos. Então, como eu disse, nós como fãs chatos, realmente vamos ter uma birrinha, né? Mas pelo menos ele tá continuando, né? Vamos ver se realmente no montante total vai ser do mesmo ritmo. Porque, pô, semanal é difícil, né? Como já em 2021, muita gente veio pra Berserk depois de 2021. Cresceu muito, né? Então, a pessoa, querendo ou não, nunca tinha pego o semanal, que não é semanal, né? Mensal, anual. Então, acho que vocês entenderam o meu ponto. Feitos pelo gênio por trás da obra, sendo uma das críticas mais recorrentes a arte ter piorado. E uau, não me diga, hein? Nossa, quem imaginaria que agora o autor que tava desenhando essa porra até agora, ele agora morreu e agora a arte é diferente. Bem, tá? Nossa, quem imaginaria? Esse era o ponto que mais iria sofrer críticas, porque todo mundo iria conseguir comparar as artes e apontar todos os erros, mas sinceramente eu achei que eles fizeram um trabalho fantástico tentando ali copiar o estilo do Miura, e eu, Dante, aqui não vi problema nisso, até porque eu fui ler esses capítulos sabendo que eu não ia mais ver o desenho do Miura, caralho, o cara morreu. Porém, além das artes, os novos capítulos agora tinham consideravelmente menos página e muito mais cenas de ação e Exatamente, isso deixa as pessoas bravas, pô. Porque a história parece que não tava andando, parece que a história não andou, entendeu? Depois de um tempo aí, eu não sei mais ou menos qual pack aí, mas parece que não andou. Mas agora parece que tá voltando a andar um pouquinho. Tá? As cenas de fala, de conversa de fato, que nós podemos considerar que é um medo meio aparente desses novos capítulos não se estenderem muito, por até mesmo a falta de confiança da galera ali, de estar com um fardo enorme nas costas e principalmente de não se arriscar a escrever diálogos e monólogos e pensamentos na qual o Miura era rei, né? E para aumentar esse cenário ainda mais, os hiatos que já eram constantes enquanto o Miura era vivo, agora eles se tornaram cada vez mais frequentes. Pra vocês terem uma ideia, Miura morreu ali na metade de 2021 e o mangá voltou ali na metade de 2022. Ou seja, praticamente 3 anos aí de Berserk, né, sendo feitos aí pela visão de Morikoshi. E nesses quase 3 anos, a obra saiu do capítulo 364 para o capítulo 380. Em quase 3 anos, só tivemos 16 capítulos de Berserk. Isso seria um número meio entendível se o Miura ainda estivesse vivo, mas estivesse com vários problemas de saúde e tivesse que trabalhar de maneira lenta, sendo que os caras assumiram o mangá e obviamente eu não vou esperar que Berserk tenha um lançamento semanal, até porque estamos falando de pessoas muito envolvidas com Miura que querem honrar a obra e não querem lançar nada de maneira apressada. Porém, 16 capítulos em quase 3 anos é por uma equipe
equipe inteira. Isso que realmente deixa bravo. Um pouco esquisito. Todos esses pontos que eu já falei fez que as pessoas tivessem a impressão de que agora a história tá bem mais lenta, no sentido de que parece que ela não caminha pra lugar nenhum, ao mesmo tempo que bem menos corajosa. Como eu disse, as pessoas que estão tocando esse barco atualmente estão literalmente pisando em ovos a todo momento. Elas querem fazer o máximo para que a memória de Miura não seja desonrada e a sua obra não fique uma merda depois de sua morte. Sendo que Berserk é conhecida por ser uma obra extremamente corajosa, bizarramente ousada. Se a gente pegar o arco mais famoso, a própria Era Dourada, aquilo ali é um absurdo, é uma completa subversão do que o mangá, mesmo seinen, pode apresentar. E eu nem preciso ir tão longe. Nos primeiros capítulos de Berserk já tem cenas bem grotescas e bastante... Cara, o primeiro capítulo de Berserk, eu vou pegar aqui pra mostrar. Quer dizer, não vai dar pra mostrar, né? Mas vou pegar aqui só pra não errar. Ó, estou abrindo aqui mangá de Berserk, certo? Bizarro. Abri aqui a capa. O primeiro quadro é o Guts descendo a madeira, se é que você me entende, é um demônio, tá ligado? Que está fingindo ser uma mulher. Daí passa, ó, um quadro, 2 quadros, ele sendo mulher, e o Guts descendo a madeirada. No quarto quadro, começa a virar um demônio, vira um demônio. E na segunda página, uma página dupla, de um demônio gigantesco, o Guts pelado, tentando matar o Guts. Na terceira, quarta página, no caso, o bicho fala, caiu na armadilha, moleque, agarra o Guts com as pernas, que é um cenário que você com certeza gostaria, e o Guts explode o bicho. Entendeu? Então, pô, tá ligado? Desafiadoras. Porém, um ponto que mais me pega pessoalmente é que Kentaro Miura tinha um formato meio claro de contar a sua história, onde víamos uma trama na qual o personagem principal, o Guts, se fudia de verde e amarelo em todos os sentidos. Ele se fudia, era escoteado, vai tomar no cu, seu merda do caralho. Porém, de maneira traumática, isso tudo acabava e nós tínhamos pelo menos um momento, um capítulo, 2 capítulos, onde a gente podia respirar, onde a gente... Capítulo que eles estão na cabana, a equipe Berserk tá na cabana lá na praia, aparece o menino da lua, eu não sei se é a primeira vez que ele aparece, mas aquilo é um capítulo de calmaria. Podia ver o fator introspectivo. O capítulo que eles acabam de chegar na casa da velha bruxa lá. Desses personagens e nos reconectar com ele, né? Sair daquele inferno louco e olhar para o que... Capítulo que eles acabam de chegar na casa na cidade da Farnese. Realmente importa, que é a essência de Berserk. Como, por exemplo, a cena que eu tenho tatuado é literalmente em um desses momentos, onde tá tudo uma merda e aí tem um momento de calmaria e, pelo amor de Deus, a vida é boa. Sendo que esses 16 capítulos é o Guts só tomando no cozinho dele. O cara só se fode e não tem paz em nenhum. Pô, eu não sei quantos capítulos fazem, mas fazem alguns capítulos que o Guts não se mexe. Não se mexe. E é um capítulo a cada 6 meses e o Guts não se mexe, cara. Momento. É bem triste, na verdade. E aí, isso me dá um medo muito grande de que a parada que eu considero a mais importante, a essência da obra, seja um pouco esquecida ou deixada de lado para que as tramas grandiosas tenham o seu desenvolvimento e a gente esqueça, né, desses desenvolvimentos pontuais e pessoais de personagem. Porém, uma coisa que aterroriza muitos leitores de Berserk com essa nova gestão é uma parada que já era discutida desde a época de Kentaro Miura, e esse é o momento que eu vou dar spoilers. Então, se você se importa com isso, pule para essa minutagem aqui, ok? Guts, o nosso protagonista amado, é literalmente só um cara. Ele tem uma força sobre-humana e uma resistência anormal, com certeza. Mas ele é alguém que não tem o poder para enfrentar um literal deus. Griffith no Eclipse ascende como o Fento, né? Um dos membros da Mão de Deus, e existe a grande promessa de que Guts vai conseguir se vingar por aquele dia, mas ainda não temos pistas concretas ou até mesmo um rumo de como ele vai conseguir fazer isso, considerando que ele não vai ter que só lidar com o Fento, como também os outros membros da Mão de Deus. Em suma, como Guts vai ter o poder para isso? Teorias mais aceitas é que para o Guts ter o poder de enfrentar esses caras, ele tem que se tornar o próximo Skull Knight. Ter um poder semelhante a ele, ou ele ganhar um buff fudido na armadura de Berserk. E temos que lembrar também que Guts, né, tem o famoso berrelite azul. Ó, gente.
alguns capítulos o Guts está assim. Alguns capítulos ele está nessa posição. E não se mexe. Alguns capítulos mesmo. Eu tô aqui no 78, 378. No 380, que é o mais recente. Vai aparecer aqui. Aqui, ó. O Guts está parado na mesma posição e chegou um cara. Beleza. Agora, em tese, ele vai se mexer. Só que se ele se mexer agora, eu tenho certeza que esse cara não vai matar o Guts, mas, né? Ele não tem força de vontade. Ele não tá com a espada, não tá com nada, não tá com o braço dele. A espada, que ele então diz, né? Que é a única que ele nunca largou, não tá com ele. Então, alguns capítulos. Ó. Ó. Ó o Guts aqui. Ó o Guts, ó o Guts. Entenderam? Aí, ó. E ele não morreu, não, tá? Esqueci o nome dele, mas ele não morreu, não. Tá entendendo o que tá acontecendo? Tá aqui ainda. Alguns capítulos ele não. Cara. É difícil, gente. É difícil. Maiorzão que a gente não sabe pra que serve, mas eu acho que vai ajudar nesse. Que nem esse Berrelite provavelmente vai ajudar, né? Só que, pô, o Guts não vai sacrificar ninguém. Isso é fato, ele não vai sacrificar ninguém. Mas esse Berrelite vai acontecer alguma coisa. Berrelite que muito tempo, né? Óbvio que é do Guts, mas o Puck se diz. Inclusive o Puck mudou muito a personalidade do Puck, cara. Mudou muito. Parece que o Puck não é o Puck mais, tá ligado? Entendeu? Mudou muito a personalidade dele. Querendo ou não, o Puck é uma parte essencial do Berserk, cara. Sem o Puck a gente não sabe o que o Guts tá sentindo de verdade. Processo dele derrotar o Fento. Sendo que, o que isso tem a ver com a gestão de Morikoshi? É que o arco atual, o arco fantasia, Guts e a sua galera vão para a Ilha dos Elfos, uma ilha extremamente mágica, onde parecia que lá iriam ter várias respostas para várias coisas, inclusive o mistério do Skull Knight e talvez como o Guts vai ter o poder para derrotar os caras. Sendo que nos capítulos que acontece depois que o Griffith aparece, feito pela nova gestão, feito por Morikoshi e a galera, a Ilha dos Elfos é completamente destruída. Dizem que o cara realmente sabe o final, beleza. Mas eu não sei se ele sabe o percurso todo até o final. Porque se ele decidiu por si próprio afundar a ilha, é corajoso, então a crítica já não vale pra ele. Agora, se já tava nos planejamentos que a ilha fosse afundada, antes do Miura morrer, porque esse é o capítulo, sei lá, depois da morte, aí ele realmente ainda é covarde, tá? A crítica ainda se mantém. Obrigando todo mundo a fugir de lá. Isso fez com que muitas pessoas duvidassem o quanto o Morikoshi e a galera sabem de fato o que está planejado para Berserk. Será que Miura falou pra Koji tudo, literalmente tudo que aconteceu com a obra não. E o seu final? Ou ele contou só o final, mas não o caminho até esse final? Como eu disse, ele deve ter contado só o final, pô. Todo o caminho é impossível. Deve ter contado alguma parte lá. Só que eu acho que a ilha ser destruída já estava no planejamento. Porque eu duvido que o cara teria coragem. Por causa do que a gente viu até aqui, né? São muitas perguntas que fazem o futuro de Berserk ser bem nebuloso. Porém, recentemente, Morikoshi, o supervisor desse novo Berserk, fez um pronunciamento bem interessante comemorando o lançamento do volume 42, e essa declaração foi a grande musa inspiradora para esse vídeo. Depois que eu li isso, eu falei, tá na hora de fazer um vídeo sobre isso. Na declaração, Mori escreveu: "Muito obrigado por pegar Berserk volume 42. Daqui em diante será Berserk sem Miura. Naturalmente será imperfeito. Tenho certeza de que alguns terão dificuldade em aceitar isso. Eu mesmo sinto o mesmo. Como mangaka e fã, ninguém é mais admirador de Miura do que eu. Mas com alguém que foi seu amigo mais próximo, não posso simplesmente ignorar a história que ele estava tentando concluir. Peço que me perdoem por isso." O diretor também destacou que tanto os editores quanto toda a equipe do Estúdio Gaga estão se esforçando ao máximo para honrar o legado de Berserk, seu criador. Cada volume publicado a partir de agora será a personificação desse sentimento. A todos que amam Berserk, espero que seus pensamentos estejam sempre conosco. Ficaria muito feliz se vocês nos apoiassem até o fim. Meu sincero agradecimento a todos que fazem... Impossível, o fã de Berserk é bitolado, ele vai apoiar até o fim, é fato. Ué, esse fim tem que ser bom, né? Em paz de Berserk e a todos que amam essa obra. Eu achei essa declaração extremamente pé no chão e bem correta, com bastante humildade e não dando falsas esperanças para os fãs. Porém, o discurso dele também me mostrou que esse cara ele tem confiança no que ele tá fazendo. E a gente pode interpretar, né, que esse volume 42, que é o volume feito sem o Miura, foi um período de transição que eles estavam entendendo como realizar essa obra sem o cara por trás daquilo.
daquilo. E sendo sincero, os últimos capítulos de Berserk foram bem bons, o que me leva a crer que depois dessa declaração, daqui os próximos volumes e capítulos, Morikoshi e a galera do Gaga vão ter a confiança de criar a história sob os moldes dele. Então, como eu disse, parece que agora as coisas estão se... Eu não tô achando uma palavra, mas parece que agora as coisas estão se ajeitando, né? Eu acho que eu disse no começo do vídeo. Parece, né? Respeitando a história e desenvolvimento do Miura, e era isso que eu queria. Sendo sincero, é muito injusto com o Morikoshi e a rapaziada esperar o mesmo nível técnico e a mesma beleza dos capítulos que a gente viu. Inclusive, esperar isso é até desrespeitoso com o Miura, né? Não é qualquer um que consegue replicar o que aquele cara fazia. E a situação atual de Berserk acho que mostra muito bem isso, né? O quanto o Miura era foda. Ao mesmo tempo que se provou impossível replicar o que esse cara faz do jeito que fazia, ainda assim os personagens e o universo são tão bons e bem feitos que até um momento conturbado a obra se mantém. E essa declaração me deu esperanças de que o Morikoshi agora vai ter mais coragem de impor ali a sua visão e deixar a galera que trabalhou com o Miura por anos a realmente trabalhar. Agora é aquilo, né? Esse Morikoshi aí é até difícil que eu vou falar, mas parece, eu não sei a carreira dele toda, mas até onde eu sei, parece que ele é um fracassado. Então eu não sei se a visão dele é boa, né? E não... Mas eu acredito, eu tenho fé. Tentar só copiar o que o cara tava fazendo. Porque pra continuar uma obra dessa, amigo, você tem que ter personalidade. No fim do dia, Berserk é uma das obras mais importantes da cultura pop. Tecnicamente impecável e influencia inúmeras gerações. Como, por exemplo, de 20 jovens, você vai ver pelo menos um deles com a porra da marca da maldição. E esse dado eu não tirei de nenhum lugar. Mas como eu disse, Kentaro Miura é um gênio, seu legado se estende e... De fato, eu não tirei de nenhum lugar. Mas vê bastante gente. Cara, eu escutei um barulho do menchado aqui, eu achei que alguém tava abrindo a porta daqui de casa, por isso que eu dei pausa. Berserk, como nós conhecemos, acabou com ele. Então se você é uma pessoa que não quer ver essa história sendo contada pelas mãos de outras pessoas, você tem um total direito de fazer isso e considerar que o capítulo 364 é o capítulo que marca esse final. E é melhor você ter essa postura do que continuar lendo Berserk esperando a mesma coisa que Kentaro Miura entregava. Porque agora Berserk é de Morikoshi e dos ex-assistentes e aprendizes do Miura. E ela pode ser ruim ao mesmo tempo que pode ser boa. Não sei, tá ligado? Porque, querendo ou não, o fã realmente tem que esperar sempre o melhor. É isso que o fã tem que esperar, sempre o melhor. Ele sempre quer o melhor. O fã sempre vai querer o melhor. E o melhor é o que o Miura tava fazendo. Agora, daqui a alguns anos a gente vai se acostumar. E tá tudo bem. O cara não vai, não vou largar. Não, ele vai se acostumar. Ele gosta da obra. Que ainda não são mais de 300 capítulos. Ele tem algum apego. Então, não sei se deve largar, não. Talvez até mesmo superar a obra de Miura. Mas de qualquer maneira, isso de forma alguma vai apagar o legado e história de Kentaro Miura e o que ele fez com esse mangá. E como fãs, a única coisa que a gente pode fazer é esperar e ter a esperança de que essa obra tenha um final honroso, consiga, né, fazer o final que Miura idealizava de uma forma que não machucaria a sua obra-prima. E na minha singela opinião, como um grande fã de Vagabond, eu não sei como eu ficaria se outra obra transcendental como essa ficasse abandonada. Se existe um meio dela continuar e ter um final, mesmo que isso demore 10 anos pra acontecer, eu topo. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se você tiver pelo celular, dê uma hypada pra me ajudar. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva. Ele vai falar todos os membros. Isso aqui é só de membro, né? Bom vídeo, tá? Do Inferno de Dante. Ele sempre faz ótimos vídeos, tá, gente? Temos 8 inscritos no canal. Se os 8 inscritos, que 3 deles sou eu, quiserem se inscrever, aí ó, Inferno de Dante faz review semanal de One Piece, tá? Quer dizer, semanal é que agora tá lançando sem intervalos, né? Mas o Oda tá dando pelo menos um intervalo a cada capítulo de vez em quando. Faz algumas outras análises. Eu achei que eu tinha visto muito mais vídeo dele, hein? Esse vídeo aqui do Rio Fui é genial, tá certo? Tem mais alguns vídeos muito bons, tá? Vídeo do Magma, muito bom. Magma. Esse vídeo aqui da Como Criar uma Redenção também é genial. Não sei porque tá parecendo que eu não vi. Deixa eu ver se eu tenho mais algum. Esse aqui eu vi uma partezinha. Não sei porque não tá aparecendo tudo, cara. Como Criar um Plot Twist eu também vi. Muito bom vídeo. O do Riboku é muito bom. O do Kank dele, Como Criar um Vilão, é maravilhoso.
Esse aqui eu não lembro. Esse aqui do Kant. Muito bom, eu vi tudo sim, tá? Muito, muito bom. É isso. Bom canal, é isso. Valeu aí todo mundo que viu até o final, se alguém viu, né? Se inscreve aí. Como eu disse no começo, a câmera já está chegando. O microfone está chegando primeiro que a câmera. Eu vou tentar mostrar para vocês o rastreio. Eu vou tentar mostrar para vocês, ó, Mercado Livre, que eu comprei o microfone. É que eu não tô conseguindo tirar print por algum motivo, cara. Eu não sei porque eu não tô conseguindo tirar print. Mas, ó, minhas compras. Eu acho que não tá aparecendo nada, não tá aparecendo endereço. Eu pus pra chegar numa agência do Mercado Livre, então não vai aparecer o endereço. Ó, o microfone tá falando que vai chegar amanhã, então as lives, se chegar amanhã mesmo, né? A partir de amanhã as lives ficarão com uma qualidade melhor de som. A câmera está vindo lá da China, ela tá no avião, tá? Vindo agora. Bom, obrigado por todo mundo que assistiu. É isso aí.